Olá, que alegria ter você por aqui. Chegamos ao 7º episódio, Protagonismo Social, sair da plateia da própria vida. Se esse é o primeiro episódio que você está ouvindo, seja bem-vindo. Por aqui dou voz aos textos de Fábio Aquino, e essa é a série. O que estamos nos tornando? Uma sequência de reflexões sobre sociedade, comportamento, convivência e tudo aquilo que a correria do mundo moderno nos faz deixar de perceber. Então respira fundo e fica comigo até o final. Porque talvez esse episódio converse mais com a tua vida do que parece. Existe uma diferença importante entre existir e participar ativamente da própria jornada. Muita gente passa anos no automático. Acorda, trabalha, resolve problemas, cumpre obrigações, sobrevive emocionalmente e repete tudo de novo no dia seguinte. Sem perceber, os dias vão passando, quase sempre nesse modo de contenção de danos. Talvez por isso tantos carreguem uma sensação silenciosa de vazio. Não necessariamente por falta de capacidade, mas por falta de presença. Falta clareza sobre o próprio papel no mundo e dentro da própria trajetória. O problema é que a modernidade moldou indivíduos muito ocupados, mas nem sempre lúcidos. Aprendemos cedo a obedecer, produzir, seguir padrões, cumprir metas e buscar aprovação. Mas poucas vezes paramos para refletir sobre quem realmente desejamos nos tornar. E o protagonismo começa justamente aí. Na capacidade de perceber que viver também exige posicionamento, não uma postura agressiva, nem a necessidade de aparecer o tempo inteiro, mas a consciência sobre o impacto das nossas escolhas. Porque cada um de nós influencia o ambiente ao redor de alguma forma, pela maneira como trata o outro, pelas ideias que compartilha, pelas atitudes que normaliza e pelas injustiças que escolhe ignorar ou enfrentar. Costumamos acreditar que ser protagonista pertence apenas aos famosos, líderes políticos ou grandes figuras públicas, mas essa responsabilidade tem muito mais relação com o cotidiano do que com a visibilidade. Uma pessoa pode transformar espaços inteiros através de pequenos gestos repetidos diariamente, pela escuta, pelo respeito, pela coragem de manter a humanidade onde o egoísmo virou regra. Talvez uma das maiores armadilhas da atualidade seja nos fazer crer que não possuímos importância coletiva, como se fôssemos apenas indivíduos isolados tentando sobreviver. Mas nenhuma comunidade é erguida apenas por grandes decisões. Ela é moldada pelos pequenos comportamentos de cada dia. Pela forma como convivemos, pela maneira como educamos nossas crianças, pelo compromisso com a própria palavra e pela ousadia de desenvolver um olhar crítico. Essa lucidez é uma das características mais importantes de um cidadão, porque uma sociedade emocionalmente passiva se torna facilmente manipulável. Quem nunca questiona nada acaba aceitando qualquer realidade como inevitável. Aceita a injustiça, a desigualdade, a desumanização e os discursos violentos como se fossem normais. Aos poucos, abre-se mão do próprio papel na construção do coletivo. O protagonismo social é justamente o avesso disso. É a capacidade de parar de assistir à própria vida da arquibancada, de compreender que somos responsáveis por aquilo que alimentamos no mundo. Porque a neutralidade absoluta não existe. Até o silêncio produz consequências. Só que isso não significa viver em estado permanente de confronto. Significa despertar. Perceber que cidadania não acontece apenas em períodos eleitorais ou grandes manifestações. Ela se faz no dia a dia, na forma como tratamos quem é invisibilizado, na maneira como reagimos diante de preconceitos, na coragem de não reproduzir violências disfarçadas de rotina. Talvez um futuro mais humano dependa justamente disso. Menos pessoas operando no automático
e mais mentes refletindo sobre o efeito de suas atitudes. No fim das contas, a realidade é construída pelas escolhas repetidas por quem vive dentro dela. E ser protagonista é entender que mesmo os pequenos atos ajudam a definir o tipo de mundo que estamos deixando para os outros e para nós mesmos. Obrigado por ter ficado até aqui. Esse foi o episódio 7 da série O que estamos nos tornando. No próximo episódio, a gente vai conversar sobre pertencimento, sobre a necessidade humana de sentir que existe espaço para ser acolhido, reconhecido e conectado emocionalmente a outras pessoas. Porque talvez uma das maiores dores silenciosas da vida moderna seja justamente sentir que não pertencemos a lugar nenhum. Até o próximo episódio